e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, e com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Apenas aí, os irmãos podem sentar. Com essa palavra que eu vou ler para os irmãos vão ver que muitas vezes as pessoas andam fazendo a vontade deles, a vontade do que eles querem. E eu já disse uma vez que a nossa vida, ela é resultado das decisões que a gente vai tomando no decorrer da vida. Há um tempo atrás eu tinha uma loja ali em Viamão. E quando eu ia para lá, eu ia ouvindo o rádio ali, e eu vi um homem falar numa notícia lá a respeito de pessoas que desonestas no governo, né, que pega verbas, por exemplo, que é para saúde e rouba aquele dinheiro, né, ou que pega dinheiro do governo para o lanche das crianças e rouba, né? Então tem muito disso, muito dessas coisas no governo, né? Muita desonestidade, muita corrupção, onde as pessoas pegam o dinheiro que está destinado à merenda escolar, está destinado a comprar um respirador, está destinado a comprar leitos no hospital, e aí eles pegam, desviam aquele dinheiro. E aí uma pessoa falando, mas tem que pegar esses homens e botar na cadeia e tudo mais. Aí o outro falou assim, só que isso é muito pouco, porque você acha que alguém que rouba o dinheiro de um equipamento do hospital que pode salvar uma vida, você acha que simplesmente pegar essa pessoa e fazer ele devolver o dinheiro e botar na cadeia, isso vai resolver? Ele diz assim, resolve em parte, só que o prejuízo que um sujeito desse dá, ninguém pode calcular. E aí eu comecei a pensar comigo uma outra coisa. Eu comecei a pensar comigo, por isso só Deus pode nos julgar. Só Deus é capaz de julgar as ações dos seres humanos, porque nós fazemos uma coisa errada e aí achamos que aquele erro, é só pedir perdão, só pedir desculpa que resolve tudo. Os irmãos sabiam que existem crimes cometidos por um ser humano que ele pega 100 anos de prisão, 200 anos de prisão, 300 anos de prisão, prisão perpétua. Só que um homem não vive 300 anos. Quer dizer, o que vai acontecer? O homem matou 10 pessoas, cometeu crime, roubou. Aí quando a justiça diz, você está condenado a 300 anos de prisão, ele foi condenado 20, 30 vezes, né? Às vezes pega 2, 3, 4 prisão perpétuas. Aí ele vai para a cadeia. Aí daqui a 5, 6 anos ele morre. Vocês acham que ele pagou pelos crimes que ele cometeu? Não, né? Ele morreu e saiu devendo. Quer dizer, ele não paga os crimes que comete. Por isso eu acredito em Deus. Por isso eu acredito na justiça de Deus. Por isso que a minha única razão para viver nesse mundo é confiar e acreditar que Deus existe e que Ele vai sim fazer com que cada um pague pelos seus crimes. Porque mesmo que porque uma pessoa que é sentenciada a tantos anos de prisão e morre sem pagar, mas só Deus sabe a extensão do erro que ele cometeu. Porque pense comigo, antes de eu dar continuidade a esse assunto, pense comigo o que acontece. Quer dizer que o camarada chega ali, tem um trabalhador na parada de ônibus, aí chega um bandido, tira a vida dele por causa de um relógio, por causa de uma coisa. Ele não tirou só a vida daquele homem, ele tirou a vida de um pai de família, de um marido, de um sogro, de um filho.
ele vai atingir toda uma família. Ele vai deixar um filho órfão. Esse filho, por falta de pai, pode virar um ladrão. Por virar um ladrão, ele pode matar outros. Ele tem uma filha que, por não ter pai, pode virar uma pessoa da vida, uma pessoa errada, e vai ter filhos e vai jogá-los no mundo. Você é capaz de imaginar o que um ato desse é capaz, quanta desgraça um ato mal feito é capaz de trazer? A gente não consegue imaginar, mas Deus vê a extensão daquela atitude. Mas Senhor, perdoa só porque eu matei. Não, você não matou, você matou muitos, porque seus filhos mataram, suas filhas morreram, a desgraça que você fez, você nunca, jamais você vai poder consertar, você nunca vai poder consertar. E aí, meus irmãos, por isso que se justifica o castigo de Deus ser um castigo eterno, para sempre. Por que você está aí para sempre? Porque você nunca vai corrigir os erros, as maldades, o mal que você cometeu não tem extensão, ele vai muito, muito, muito além. Assim são as atitudes que nós tomamos dia após dia. É isso que as nossas decisões geram. Elas afetam outras pessoas de uma ou de outra forma. Por isso, quando você faz um bem, esse bem também ele vai multiplicando, ele vai se multiplicando, da mesma maneira que quando a gente faz as coisas boas, elas também vão se multiplicando. E um dia eu pregando a respeito dessa palavra, eu me lembrei de um berço que eu acho que a gente ganhou para a nossa filha, né, Ivana? A Ivana está confirmando. E aquele berço, a criança cresceu ali, aí deu para outro, aquele outro deu para outro. Olha, aquele berço serviu para muita gente, né? Porque ele foi passando de mão em mão e foi útil a muitas outras pessoas, não é? Da mesma maneira, quantas coisas boas você pode fazer quando você prega o Evangelho, quando Deus salva a vida de uma pessoa, aí tudo na vida dele se multiplica para o bem, né? Você sabe que a obra do apóstolo Paulo, dos homens de Deus, de todos aqueles, até hoje dá resultado, até hoje dá frutos. Os seus ensinos, as coisas que eles pregavam, as coisas que eles fizeram, aquele trabalho, aquela dedicação de pregar o Evangelho, de andar o mundo inteiro falando de Jesus Cristo, até hoje produz frutos. E certamente os apóstolos e os profetas e os homens de Deus, a Bíblia diz assim: aqueles que a muitos conduzem à justiça brilharão como as estrelas para sempre e eternamente. Claro! Porque você vai arrastar uma pessoa da perdição, você vai livrar outra da morte, você vai livrar outra da escravidão, você vai livrar uma pessoa que estava com fome, que podia morrer, mas não morreu porque você ajudou ela, né? Você ajudou com alguma coisa, aquela pessoa dali se levantou, se casou, teve filho, os filhos foram abençoados. Olha o tamanho da tua bênção, da recompensa daquilo que você fez. É assim. Mas as pessoas, eu tinha até uma frase para dizer que meu pai falava, mas que não tem nada com a Bíblia. Mas às vezes muitas vezes tem gente no mundo que não sente compaixão das pessoas, porque eles sabem que de alguma maneira aquelas pessoas que estão passando algum problema é porque fizeram decisões ruins na sua vida. Mas nós não devemos olhar para isso, a gente deve fazer. Mas muita gente diz assim: fulano está assim porque era preguiçoso, não queria trabalhar, era uma pessoa rebelde, era isso, por isso, é isso que ela quer. Só que a gente não tem que olhar assim, a gente deve fazer a nossa parte, fazendo sempre o bem, mas sabendo que as pessoas colhem aquilo que elas plantam. E essa passagem que eu li para os irmãos, ela é muito interessante, eu vou falar um pouquinho sobre ela. No capítulo 26
16 de Juízes, no versículo 28, Sansão diz assim: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora só mais uma vez, ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou-se Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustentava a casa, e arrimou-se sobre ela com uma mão direita numa e com a mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. O que é que eu quero, somente esse pedacinho ali do versículo 30, quando ele diz assim, morreu com os filisteus, eu quero mostrar para os irmãos que no livro de Juízes, nós sempre somos ensinados que o pecado, irmãos, ele traz consequências, as nossas decisões trazem consequência. Foi isso que eu acabei de dizer para os irmãos. A gente não fica impune pelas coisas que a gente faz. Por exemplo, aqui no livro de Juízes tem histórias terríveis aqui. Essa semana eu estava olhando, assistindo lá no YouTube, um homem falando de uma história que tem aqui, né? E que eu já vi aquela história, e ele sabe, talvez você nunca tenha visto, mas claro, eu já vi. As coisas que ele falou eu já sabia, né? O que é que as consequências de uma pessoa pode atingir outras e mais outras e mais outras e mais outras. Isso está escrito no livro de Juízes. Mas por que isso acontecia no livro de Juízes? Porque quando Josué morreu, Israel ficou sem rei. Ele não tinha rei, ele não tinha líder, ele não tinha nada. E aí é dito no livro de Juízes que cada um fazia o que bem entendia. Quer dizer, a pessoa não tinha rumo, não tinha nada. Então, naqueles dias, no livro dos Juízes, todo mundo fazia o que bem entendia. Não tinha lei, não tinha... quer dizer, a lei existia, mas não existia não existia sistema sacerdotal, não existia nada. Estava lá, cada um, não tinha lei, não tinha rei. Então, cada um fazia o que bem entendia. Você imagina Sansão, né? Esses dias eu falei para a Ivana, quantas pessoas, né, irmão Marino, aí diz assim, eu quero ser obreiro, aí chega aqui e tal, aí a gente vai olhar a vida do camarada, mas você não tem condições de ser obreiro, você pode ser no máximo um bom crente, sentadinho aí, sentado aprendendo. Por quê? Porque, irmãos, a Bíblia diz que Deus nos chama como nós estamos. Então, se você tem uma chamada de Deus em qualquer momento da sua vida, Deus te chama e te usa do jeito que você chegou. Mas quando você começa a caminhada da fé, é diferente. Você agora não anda por seus caminhos. Agora você não faz mais o que quer, agora você vai fazer a vontade de Deus. Aí eu pensando em algumas pessoas que ou elas estão fora da igreja, ou elas estão desviadas, ou elas estão aqui em cima querendo dirigir, pregar e ensinar para os outros, né? Quando elas não estão aqui pregando, ensinando para os outros o que elas não vivem, quando elas não estão aqui, elas estão desviadas, mas elas nunca se colocam na igreja para sentar, para aprender, para colocar na cabeça dele que quando a gente pratica coisas erradas, a gente paga, arca com as consequências e com os erros do nosso pecado. Aí diz assim, aí fulano foi lá e caiu e quebrou e está ali, mas ele não quer ficar no banco, ele quer vir, ele quer ser obreiro. Aí eu digo assim, se ele quisesse ser obreiro, quando ele se deparou com tal e tal situação, ele tinha que ter tomado uma atitude diferente. Ele não queria ser obreiro, porque se ele quisesse ser obreiro, ele teria resguardado a sua vida, para não perder a unção de Deus, que é o que aconteceu com Sansão, né? Para não perder a unção, porque foi o que aconteceu com Sansão. Sansão é um exemplo clássico, irmãos. Quando eu era jovem, com 20 anos de idade, eu namorava e evitava namorar. Eu disse assim, eu não posso. Tive muitas oportunidades de fazer as coisas que hoje a maioria dos jovens fazem, viver na fornicação,
né? Viver namorando, ficando, como se fossem casados, pensando que isso não traz consequência. Mas eu tinha no meu coração o desejo de ser usado por Deus, de ser porta-voz do Senhor. Eu fui chamado, eu fui escolhido, o Senhor me ungiu e me deu a graça de ter recebido um dom maravilhoso. E eu, quando ainda fui me casar com a Ivana, eu dizia: não, eu quero me casar com você, porque eu quero ser um obreiro do Senhor, eu quero pregar a palavra de Deus, eu quero pregar a unção divina do Espírito Santo do Senhor. Então, quando eu me deparava com aquelas situações, eu falava. Um dia eu vim de Curitiba e Deus me alertou, disse assim: olha, o diabo armou uma armadilha para você, para derrubar você. E eu era jovem, solteiro. O que um jovem solteiro, que obrigação que ele tem? Eu sou solteiro, eu sou jovem, eu faço o que quiser, depois me caso, me arrumo e tudo bem. É assim que eles pensam, mas não é assim que Deus pensa para quem conhece a palavra de Deus. Isso pode ser e servir muito bem para um jovem ímpio, para um jovem do mundo, para uma pessoa mundana, mas isso não serve para um jovem que conhece a palavra de Deus e que sabe o que Deus espera dele. E nem sabe o que Deus espera dele. E eu pensava comigo, com aquela menina lá, e chegou um dia, e a mãe dela queria que eu me casasse com ela. Eu falei assim: não posso. Eu disse assim: ó, se eu cair nessa armadilha, eu vou perder, eu vou ser desqualificado para a obra que Deus tem para a minha vida. Eu pensava isso com 20 e poucos anos de idade. Assim, eu vou ficar desqualificado, porque eu pensava em Sansão. Você sabe que dom maravilhoso esse homem teve. Não existiu na face da terra um homem como Sansão, aonde Deus manifestou o poder dele na força física. É um personagem na Bíblia que é pouco lembrado e pouco pregado, porque realmente, né, era um homem poderoso, um homem que arrancou os portões de uma cidade nas costas, um homem que sozinho matou mais de 1000 homens, e ele tinha de Deus esse dom. E era isso, quando a mulher que tentou ele dizia: me diz qual é o teu segredo, e ele não queria dizer qual era o segredo dele. Eu quero saber onde é que está a tua força. Às vezes, meus irmãos, as pessoas estão aí para derrubar, né? Quantos homens de Deus, quantos pregadores famosos, grandes homens do Senhor, sofreram essa queda porque não vigiaram nesse sentido. E aí ela diz assim: me diz o teu segredo, e chorava. Aí um dia ele disse: não, é porque eu sou nazireu de Deus e nunca passou navalha no meu cabelo. Eu quero dizer para os irmãos que a força de Sansão, que o dom que Deus deu a Sansão não estava no cabelo dele. A força dele não vinha do cabelo dele, mas vinha da comunhão, do pacto que ele tinha com Deus, de permanecer fiel a ele. Não era simplesmente o cabelo. A força não estava no cabelo de Sansão. A força de Sansão estava no dom que Deus tinha dado a ele. O Espírito Santo de Deus, quando descia sobre ele virava um monstro de força. É bonito de ver ali quando os inimigos amarram ele, e ele simplesmente, aquilo dali era como fios queimados no fogo, amarraram ele com corda, com corrente, com tudo, e ele arrebentava tudo, porque a força dele estava no Espírito Santo, estava na graça de Deus, o dom dele. Mas quando ele disse que era o cabelo, que cortaram o cabelo dele, ele traiu o pacto que ele tinha com Deus. Ele perdeu a unção e o Senhor se retirou dele. E aí eu vou dizer para você, como eu estava falando com minha esposa, a Ivana, eu digo: porque muitos crentes, muitos pregadores que estão aí em cima do púlpito, sábado, domingo, segunda, terça, quinta, domingo, pregando, são tudo pessoas que não têm a graça de Deus na vida deles, porque são homens, né, que não têm a unção divina.
E eles acham que simplesmente, caiu, pecou, mas a gente, que nem dizia um padre, lavou, está limpo, né? Não, não é bem assim. Quando Sansão se viu cercado de inimigos, ele desdenhou e disse assim: não, vou me levantar e vou me livrar como das outras vezes. Quando ele se levantou, cadê a força dele? Onde é que estava a força dele? Ele estava igual um homem comum, e pegaram ele, amarraram, levaram. Ele se enganou. Ele achava que vou me sair numa boa, né? Isso aí para mim é fichinha. Não, agora não. A unção de Deus você perdeu. Perdeu a unção de Deus. Agora os inimigos estão sobre ti. E ela disse assim: os inimigos vêm sobre ti, Sansão. E os inimigos vieram e o dominaram. Antes não, quando os inimigos estão sobre ti, Sansão. Ele se levantava, era perna, cabeça, pé para um lado para o outro, ele se livrava de tudo. Ninguém conseguia com ele, porque Deus estava com ele. No momento que ele perdeu a unção de Deus, os inimigos estão vindo sobre ti, Sansão. Eu vou me levantar agora. Levantar como? Você perdeu a sua unção, você perdeu o seu dom, agora você não tem mais. Aí a pessoa diz assim: então quando a pessoa peca não tem jeito? Não tem perdão? Tem perdão. Você vai ver que Sansão teve perdão. Sansão se arrependeu, mas teve consequência. E aí arrancaram os olhos dele, vazaram os olhos dele. Viu como é que é? Quer dizer, perdeu a força, perdeu a unção de Deus, perdeu a visão, ficou cego. Como Deus ia restaurar a visão dele? Isso é consequência do erro dele. Quer dizer, a força até voltou, mas a visão não, porque ele perdeu a visão. Então para ele não valia mais a pena viver cego, viver sendo arrastado de um lado para outro. Então na última hora ele diz assim, quando ele está no meio dos inimigos zombando dele, aí ele diz assim: Senhor, ouve-me só mais uma vez. Olha aqui a oração dele. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me só esta vez, para que eu me vingue dos filisteus de uma vez por todas pelos meus 2 olhos. Deus é bom, perdoa a maldade, a iniquidade e o pecado, mas ao culpado ele não tem por inocente. Quem é culpado, quem é inocente. Deus disse assim: muito bem, Sansão, eu vou te ajudar. E aí restava a ele esta frase fatídica, essa frase terrível: eu vou morrer, vou matar vocês, vou morrer também. Então foi a sentença dele: morra eu com os filisteus, porque perdi o meu dom, porque não posso mais ser usado por Deus, porque não tenho mais nada. Eu vou me vingar dos meus inimigos, mas o meu ministério está acabado, está terminado. Seu ministério, Sansão, está acabado. Essas são as consequências daquilo que nós fazemos com a nossa vida. As pessoas andam de um lugar para o outro, entrando e saindo de uma e de outra igreja, não estão interessados em fazer a vontade de Deus, não querem saber o que é que Deus quer deles, eles estão procurando um lugar onde eles se sintam bem, eles estão procurando um lugar para satisfazer os desejos do seu próprio coração, mas eles vão colher o que estão plantando. Você vai sim encontrar um lugar que te aceite com teus pecados, um lugar que te aceite com as tuas maldades, um lugar que te aceite com a tua vida devassa, senão ninguém vai dizer uma palavra, mas o fruto desta tua decisão você vai colher mais tarde, pode ter certeza disso, porque Deus é bom, é fiel, é justo, perdoa a maldade, a iniquidade e o pecado, mas ao culpado não tem por inocente. Deus te ama, Deus vai te guardar. Os inimigos gostariam de ver você dizendo: fulano, eu estou aqui com minhas contas atrasadas, eu estou quebrado, meu nome no SPC, eu não tenho. Não, você tem, que Deus é bom, porque isso é resultado da vida que você viveu durante todos esses anos, honrando a Deus.
E aí, essa juventude que fica aí procurando igrejas como se fosse num baile para se divertir, achando que vai, está fazendo a vontade de Deus, não estão fazendo a vontade do seu próprio coração. Faz. Depois você vai ter o resultado. Você vai colher o que você plantou, porque Deus não tem o culpado por inocente. Cada um acaba colhendo aquilo que planta. Porque se a gente quisesse realmente servir a Deus, fazia como os jovens lá na Babilônia, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, jovens no meio de um mundo onde eles tinham tudo o que eles queriam. Vocês não fazem ideia, né? Viver na Babilônia, um país riquíssimo, onde ouro era como pó. Eles podiam ter o que eles quisessem. Mulher, meu Deus, tudo que eles quisessem na vida eles podiam ter. Viver na devassidão ali na Babilônia, mas eles disseram: nós não vamos nos contaminar, vamos nos guardar para Deus, porque a recompensa é maior. E não é com qualquer um que Deus entra no fogo com ele, e olhar alguém dizer assim: mas nós nos jogamos 3 homens lá no fogo. Tem 4, tem, Jesus está ali com ele, o anjo do Senhor está ali. Essa é a nossa recompensa, meus irmãos. Fidelidade a Deus. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Ele nos dará. A Bíblia diz que Ele é poderoso para nos mostrar, para nos apresentar diante de si, na sua glória, irrepreensíveis e com alegria. Portanto, Deus é poderoso para te guardar de tropeçar, de te preservar para a vida eterna. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Levante-se, nós vamos fazer uma oração para dar o término do nosso culto. Agradeço pela vida de vocês. Coloquem isso no seu coração. Deus é poderoso para mudar qualquer situação, a qualquer momento, a qualquer dia. Mas nós não podemos subestimar a sabedoria de Deus e enganando a nós mesmos e achando que podemos enganar a Deus. Isso nós não podemos fazer.